E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, vamos gravar um vídeo que é o nosso Café com Fertilidade. Quem já é aqui do canal conhece bem, quem não é, a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Insta. Então, bora lá, puxa a vinheta e vamos pro café de hoje. Legal, pessoal, aproveita aí, toma um cafezinho. Queria pedir para vocês curtirem o vídeo. A gente tem uma meta de ter 100 curtidas nesse vídeo, então se puder curtir, que estiver assistindo, convida alguém para curtir e se inscreve se você não for inscrito no canal, beleza? Vamos lá, primeira pergunta de hoje. Dr. Luiz Pina, será que 42 anos acha que ainda tenho chances de uma nova tentativa de FIV com os meus óvulos? A Jaci está perguntando. Pessoal, as chances de FIV elas são calculadas de algumas formas. Mas a idade é realmente uma das principais variáveis que falam sobre chances do sucesso do tratamento dar certo. Depende muito como a paciente responde aos remédios, então se ela tem maior número de óvulos, por exemplo, aumenta a chance de dar certo. Então, a resposta é sim, existe chance de você engravidar aos 42 anos de idade pela FIV. É claro que a gente sempre põe na balança ali as chances que você teria se você tivesse 35 anos de idade, 37 anos de idade, e é claro que as chances vão caindo progressivamente. E você precisa, às vezes, responder bem aos remédios. Então, eu tenho chance de engravidar de FIV aos 42 anos de idade? Tenho, mas depende como você responde aos remédios. Se você responder bem, você vai ter maior número de óvulos. Depende também um pouco da qualidade seminal, né, do espermatozoide ali, do marido, do parceiro, ou de onde a gente estiver, para a qualidade embrionária. E também um passo super importante aos 42 é saber a parte genética do embrião. Claro, isso não é uma regra, mas normalmente a idade pode ser um indicativo de fazer a biópsia dos embriões. Se você tem a biópsia, você tem os embriões saudáveis, as euploides, você sim tem uma chance real de engravidar durante o tratamento, tá bom? Agora, dá para entender sempre das perguntas das pacientes aqui, que quanto que financeiramente ou psicologicamente essa paciente está sendo impactada pelo tratamento. Isso é uma coisa super importante, porque olha a pergunta dela, é muito tênue a gente entender isso, mas olha, será que com 42 anos de idade você acha que ainda tem as chances de uma nova tentativa de fertilização? Isso significa que ela já fez uma tentativa e provavelmente precisa estudar melhor por que a primeira tentativa dela não deu certo, para a gente conseguir estimar riscos e chances ali da segunda tentativa dar certo, tá bom? Se realmente a paciente tem uma única tentativa, muitas vezes a paciente pode procurar algum outro plano que aumente as chances da paciente engravidar, tá bom? Pessoal, depois coloca aqui, se você estiver acompanhando nossos vídeos no canal, depois coloca se deu certo, que a gente sempre fica na torcida. Beleza, gente? Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. A segunda pergunta é bem curta, mas ela é bem importante. Pílula da trombose? Pessoal, a primeira resposta é sim. Infelizmente, a pílula anticoncepcional ela aumenta os riscos de formar de trombose. Só que aqui tem que tomar um pouco de cuidado, não é todo mundo. É claro que existem fatores de risco, mas a pílula por si só ela aumenta o risco da paciente ter algum tipo de evento tromboembólico. Agora, quando que os riscos de formar trombo são maiores do que os benefícios do uso da pílula? Quando a paciente tem fatores de riscos associados, por exemplo, obesidade. Obesidade é um fator de risco bem importante para as pacientes terem trombose. Tabagismo. Se a paciente já teve alguma trombose anterior, né, então se a paciente tem histórico familiar de trombose, se ela já teve alguma trombose, o risco dela ter trombose é bem aumentado. E o médico que vai escolher um anticoncepcional, ele vai basicamente ponderar os riscos que a paciente tem com qual anticoncepcional usar. Então existe sim algumas formas de contracepção que não aumentam muito o risco de trombose. Então você pode escolher, por exemplo, outras pílulas que você tem uma dose mais baixa de remédio, ou que você usa que não passa pelo fígado, né, com uma dose mais baixa, ou até os próprios dispositivos dentro do útero, os riscos são um pouco mais baixos, tá bom? Então, respondendo a pergunta, a pílula da trombose, sim, existe chance. Se você começar a ver pessoas que tomam pílula, nunca elas vão ter trombose, né? Se você conhece lá 10 pessoas que tomam pílula às vezes a vida inteira e não tem trombose, ou seja, esse risco ele é realmente pequeno, mas é claro que o médico vai colocar na conta ali se a paciente deve ou não deve tomar anticoncepcional. E o que ele vai colocar na conta? Todas essas variáveis que eu falei, história de trombose anterior, obesidade, tabagismo, as trombofilias familiares ou algum outro fator de risco, tá bom? Mas a gente tem muito medo de falar que que a pílula causa muita trombose, porque é uma das formas de contracepção mais utilizadas na população. Então, os pacientes realmente tomam muito anticoncepcional e o não usar anticoncepcional pode causar uma gravidez indesejada para os pacientes que não querem ter filho no momento.
Então a gente tem um pouco de cuidado de falar que dá trombose para as pessoas pararem de tomar pílula. Então se você está tomando pílula com indicação médica, tá tudo certo, pode continuar tomando. E principalmente, acho que lembrar um pouco mais, uma última coisa desse assunto, é se você vai sofrer alguma coisa que pode aumentar o risco de trombose. Por exemplo, você está tomando pílula e você vai fazer uma cirurgia, ou você vai fazer alguma coisa que vai ficar acamada durante 2, 3 meses, ou você sofreu um acidente de carro. Muitas vezes a gente pensa em retirar um pouco a pílula por um período ali, principalmente porque a paciente acamada, às vezes ela não vai ter relação, não tem risco de engravidar. E quando a paciente voltar a se locomover, ou seja, melhorar ali os fluxos, a paciente volta a tomar o contraceptivo, tá bom? Então não associar riscos é a primeira resposta que a gente fala das pacientes que vão tomar pílula e tem medo de trombose. Legal, pessoal, as perguntas estão muito boas hoje. Vamos para a última pergunta do café de hoje, que é a seguinte. Doutor, você poderia me tirar uma dúvida? Tem possibilidade de estar grávida e o teste de ter dado negativo, e o teste dar negativo? Eu fiz um beta 2 meses após a relação e deu 2. Posso estar grávida ou posso descartar a gravidez nessa relação? Pode descartar, né, pessoal? A gente sabe que 2 meses pós a relação, provavelmente são 45 dias de atraso menstrual. Então, que conta que a gente faz? Imagina que ela acertou o namoro ali mais ou menos no meio do mês, né, que é o risco ali, maior risco de gravidez durante o ciclo. 15 dias depois, ela tem um atraso menstrual pela primeira vez, que é quando o beta-HCG já dá positivo. Ou seja, seria o limite superior do atraso, 15 dias. Só que ela teve relação 2 meses atrás, ou seja, ela tem no mínimo 45 dias do dia da relação para quando ela está fazendo beta. Então, esse beta já daria muito positivo, daria 3 mil, 4 mil, 5 mil. E deu 2,2. Então, aqui eu não tenho dúvida que ela pode sim descartar a gravidez. Agora, eu estou entendendo que ela não teve outras relações pós essa relação, né? Porque se ela teve relação há 10 dias atrás, daqui 5 dias ela pode estar grávida desta nova relação. Então, é claro que precisa estudar cada caso, né? Mas de qualquer forma, este caso aqui, se a única relação desprotegida que ela teve, às vezes ela usou preservativo depois, ou ela não teve mais relação com o parceiro que ela escolheu ter relação ali desprotegida, ou ela se preveniu. Mas se for a única exposição essa 2 meses atrás, sim, você pode descartar a gravidez, porque seu beta tá negativo, tá bom? Agora, qual que é o cuidado? Ele pode estar negativo hoje, tá positivo daqui 5, 6 dias. Então, se ela teve alguma outra relação desprotegida em 10 dias, ela precisa pelo menos esperar mais uns 5, 6 dias para fazer um novo beta. Pessoal, acho que pelo café de hoje era isso. Queria agradecer todo mundo que manda aqui as perguntas pra gente. Se inscreve no canal, comenta alguma coisa se você tá com medo de pílulas, como que toma pílula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui pra gente e compartilha esse vídeo se você achou que te ajudou em alguma coisa. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!